Vamos tentar de novo, porque eu tô aqui apanhando, porque os meus secretários, que é Rayane e Felipe, não estão aqui do meu lado me ajudando. Deixa eu tentar de novo aqui convidar. Vamos lá. Alguém me ajuda, gente. Me dá uma luz aqui. Eu tô tentando convidar, mas não tô conseguindo. Não tô conseguindo ainda convidar o Fábio. Agora sim. Não estava aparecendo ainda o Fábio, mas agora vai, gente. Olá, Fábio. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Eu estava apanhando um pouquinho aqui, mas é porque eu ainda não estava, acho que como amiga aí do perfil do CVV. Tô Mas agora entendendo. tá tudo certo. Tudo certo. É coisas de tecnologia, né? Todos É, e estamos, tá todo mundo se adaptando, né? sem dúvida. Gente, então, para a gente começar, porque estamos com um pouquinho já de atraso, tá bom? Estava marcado para as 16 horas, e aí já são 16h11. Vou apresentar a vocês aqui Fábio, né, que é o nosso amigo agora que veio colaborar aqui com a gente com as informações do CVV. E estamos aí, Fábio, com uma turma boa de alunos da nossa escola, né? Alunos, colaboradores. O pessoal aí já conhece o trabalho de vocês, porque ano passado tivemos presencialmente um momento lá em setembro. E esse ano, né, vai ter que ser através de live, mas não vai ser menos importante, pelo contrário, vai ser tão esclarecedor quanto, tá bom? Ok, obrigado pelo momento. Nós estamos aqui para isso. Pois é, então vamos lá, fala um pouquinho para a gente sobre o que é o CVV. Ok. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Perfeitamente. Então vamos lá. O CVV é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, que presta um serviço à comunidade, né? A OMS considera hoje como um problema de saúde pública o suicídio, certo? Então, o CVV presta um serviço em nome da prevenção do suicídio, né? Então, qual é o serviço, qual é o trabalho que nós, voluntários, muito bem claro isso, que realizamos junto à sociedade, né? A gente tem um telefone disponível, que é um 188, que qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode ligar e conversar, é uma ligação gratuita. Nós temos também dentro do nosso site www.cvv.org.br, que você pode falar através de chat, através de e-mail, e esse trabalho é um trabalho de acolhimento, basicamente, né? Então, nós estamos ali prontos, com o nosso tempo disponível, passamos por treinamento para isso, como forma da escuta, do acolhimento a quem tem essa necessidade, ok? Então, esse é o trabalho do CVV. O CVV tem um trabalho de 68 anos, 58 anos, desculpa, desde 1962 que a gente realiza esse trabalho
e desde 1973, é que ele se tornou uma entidade pública federal, certo? Bom, basicamente isso. Então, gente, só para pontuar para quem está chegando agora, o CVV ele atua, né, como escuta e acolhimento para pessoas que precisam falar, né, Fábio? Seja sobre qual assunto for, mas seja um assunto que lhe incomoda, que lhe causa algum tipo de desconforto psicológico. Então, é um apoio onde tem uma equipe, né, toda preparada para estar ouvindo e auxiliando aí pessoas, gente, pessoas comuns, tá? Sou eu, é você, que às vezes não tem, né, Fábio, em casa, um suporte, né, de conversa sobre um problema de depressão, sobre um problema de estar aí efetivamente tentando suicídio. E aí o CVV ele está junto dessas pessoas e poucas pessoas conhecem, né? Como eu falei, nossos alunos eles já há algum tempo já têm tido contato porque a gente apresentou já há alguns anos atrás. E quem é aluno do Neogênese já há algum tempo sabe que todo ano a gente costuma falar sobre isso, porque, por exemplo, a depressão é algo que acomete muito os jovens também, e poucos conhecem esse suporte. Então, gente, mais uma vez a gente quer que vocês, caso precisem, necessitem aí desse apoio e queira conhecer, né, procurar o CVV. Mas vamos adiante. Fábio, vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Que movimento é esse? Como é que isso começou? O que é que traz esse mês? Então, assim, como eu já havia dito, né, na minha apresentação do CVV, o nosso trabalho é baseado em prevenção do suicídio, né? Então, nós estamos, por isso que nosso trabalho é muito baseado na escuta no momento em que você precisa de uma ajuda, né? Para você tirar isso da sua cabeça. E o Setembro Amarelo ele vem em função do quê, né? É exatamente prevenção de suicídio. Então, não trata da gente falar sobre o suicídio em si, mas sim de prevenção. Porque quando a gente trata sobre o assunto de prevenção, a gente vai se colocar de frente a um problema que é um problema de saúde pública, ele existe, é um tabu que as pessoas não gostam de falar, mas existem, muitas vezes está dentro da sua própria família, e você já passou por esse tipo de problema, às vezes por um tempo passado, e você nem sabe que você perdeu um ente da família em função de uma situação dessa. Então, a prevenção, como é que funcionou, né? Então, o CVV, juntamente com a Associação Médica, Federal Médica, e ao advocacia, oh meu Deus do céu, me desculpe, me fugiu, o Conselho Regional Federal de Medicina, se uniram nessa ideia de se fazer um momento para se divulgar isso, né? Então foi chegado ao mês de setembro. Por que setembro? Porque setembro, dia 10 de setembro, não sei se você sabe, é o Dia Internacional de Prevenção de Suicídio, que foi instituído pela OMS. Então, nada melhor do que setembro. E pegou-se a onda, né, do outubro rosa, do novembro azul, e aí nós temos setembro amarelo, então é o momento de se levantar o assunto. No entanto, não se quer dizer que a gente não fale de prevenção ao longo do ano, né? Então, mas desde 2015 que nós estamos com essa bandeira, né, de fazer, nesse momento, é o momento em que a gente traz à tona mesmo, né? Então, desde 2015 que a gente faz esse trabalho dentro da campanha de Setembro Amarelo, ok?
E, Fábio, então só um parêntese sobre a cor, né, que foi designada para a questão do mês. O amarelo é uma cor tão viva, né? E é isso que o CVV busca falar, de vida, né, de vidas que se perdem por conta de depressão, por conta de N fatores sociais, familiares. E, assim, nada mais justo que seja essa cor mesmo, que Uhum, proporcione às pessoas. Muito bacana. muito bem falado. Em Perfeito. relação, obrigada. Em relação a grupos religiosos, existe alguma ligação do CVV com grupos religiosos? O CVV, na realidade, é uma associação civil apolítica, sem nenhum vínculo com nenhuma religião. Principalmente, né, porque como nós fazemos um trabalho de acolhimento, acolhemos a todos, independente da cor, raça, religião, é, que envolvimento político, qualquer situação. Então, nada melhor do que a gente não ser ligado a nada. Nós não somos ligados a nada, entendeu? Entendi. Bacana, até porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? De, isso o instituto é relacionado com, sei lá, com a igreja católica, com a igreja evangélica. Então já cria-se uma barreira. Então eu acredito que é mais fácil ser uma coisa livre de qualquer tipo de Sem sombra de dúvida. religioso. É verdade, bacana. Sem sombra de Fábio, dúvida. só para pontuar para você, nossos alunos, foi pedido, né, que eles acompanhassem a live para conhecer, para tentar se atualizar também sobre esse movimento. E também a gente está pedindo a eles que tomem nota de tudo que vai ser falado aqui, para que posteriormente a gente também peça algum trabalho pedagógico. Eles já até receberam essa solicitação da coordenação. Então, todos os alunos que estão aqui acompanhando vão realizar um tipo de relatório, né? Pontuando tudo que a gente está conversando, tá bom? Galera, isso aí Ok. é só para vocês também. Em relação aos voluntários, como funciona, Fábio? O voluntariado, como é que funciona? Como é que você se envolve com o voluntariado, né? Eu, pelo menos, vou te falar da minha vivência, da minha experiência como voluntário. Eu cheguei a um certo momento da minha vida e que eu achava que eu precisava fazer esse trabalho de me envolver e doar parte do meu tempo ao outro, Uhum. entendeu? Então, é essa forma para maioria dos que estão lá são dessa forma. São pessoas comuns, nós não somos da área da saúde, né? Nós não somos profissionais da saúde. Nós passamos por treinamento inicial, periodicamente acontecem os treinamentos, que leva a gente a afirmar todo esse trabalho que a gente realiza. Então, o voluntariado dentro do CVV é dessa forma. Então, a pessoa que quiser participar, basta ela ter mais de 18 anos de idade, entendeu? E normalmente as pessoas que trabalham com o CVV são pessoas que têm afinidade para esse tipo de trabalho, né? Então, lógico que a gente não se restringe ao atendimento, porque nós somos um grupo. Dentro de um grupo, você tem regras, você tem reuniões, você tem alguns trabalhos que precisam desenvolver. Tanto que eu estou aqui falando em nome do CVV. Eu sou Sim. mais um voluntário, entendeu? Assim como tem outros voluntários, né? Hoje nós estamos em 17 voluntários dentro do CVV Posto João Pessoa. Nós temos quase 3 mil voluntários no Brasil todo, né? Com a pandemia a gente teve uma baixa, né, nos voluntários, houve uma queda, e nós estamos tentando resgatar isso, trazendo para as pessoas que tiverem interesse que venham fazer esse trabalho. Nosso trabalho hoje nós estamos com mais de 60% do trabalho sendo feito remoto, porque em função da pandemia nós tivemos que deixar o posto, né? Nós temos o posto, mas não podemos atender lá.
Então, nós estamos fazendo esses trabalhos remotamente, né, em casa, né, e todos os voluntários que estão atendendo têm 4 horas semanais disponíveis para poder fazer esse atendimento, independente do horário, porque o horário dentro do CVV é 24 horas. Então você pode escolher qual é o tempo que você tem para poder fazer o seu atendimento, ok? Bacana. Para a gente continuar aqui falando um pouquinho, gostaria de perguntar em relação a. Você falou que o funcionamento, né? Minha pergunta seria: como é que está sendo o funcionamento do CVV? Antes da pandemia, é uma curiosidade minha, antes da pandemia existia atendimento presencial também? O posto João Pessoa não faz atendimento presencial ainda, porque Certo, nós não temos, o nosso espaço não permite esse tipo de atendimento, mas é possível e alguns postos eles fazem esse tipo de atendimento que é presencial, mas entendi. nós só fazemos por telefone mesmo. Entendi. Então, mesmo antes da pandemia, já era por telefone, né? Mas existe aí, talvez, daqui a um tempo, essa possibilidade de agregar o serviço presencial também. Bacana. E nós estamos caminhando para isso, tentando buscar uma forma, um espaço maior, entendeu? Nós temos um convênio junto à prefeitura, que a gente tem um espaço, onde a gente tem uma sala, onde a gente não tem gratuidade de energia, de água, a gente não precisa pagar aluguel, e isso ajuda muito, porque nós somos uma instituição filantrópica, então a gente depende das doações das pessoas. Quem gostaria de ajudar, né, alguma entidade, alguma empresa que gostaria de fazer uma doação nesse sentido, pode nos ajudar, entendeu? E fique à vontade, eu posso passar os dados, inclusive do CVV, que eles podem entrar em contato, e os voluntários também, aqueles que gostariam, que se interessem em fazer, participar, venha conhecer o CVV. Venha conhecer o CVV, venha conhecer o grupo do CVV, que quem sabe você abrace a causa como nós, né, e venha dar uma ajuda ao outro, certo? Eu vou te passar os dados. Então, o nosso telefone é 83-988-343987. 988-343987. O nosso e-mail é joaopessoa@cvv.org.br. E o nosso Instagram é @CVV João Pessoa, ok? E temos o Depois eu site, posso passar até para os alunos, né, para os pais também, eu de forma agradeço imensamente. Se você circular. puder colocar no seu Instagram, por exemplo, também eu acho que talvez Ótimo. seja uma. Ok? Bacana. Vamos só ver agora em relação à questão da sustentabilidade desse projeto, certo, gente? Que é algo bem curioso também, porque hoje em dia, né, a gente fica, caramba, um projeto tão grande, tão bonito, que abraça tantas causas, mas de onde vêm os recursos? Como é que funciona? É por doação? Explica pra gente, Fábio. Então, é exatamente isso, né? Nós vivemos por doação, até mesmo dos próprios voluntários. Nós temos uma doação que é feita, né, os voluntários, e que nos ajuda a alimentar e a sustentar, porque a gente tem necessidades de, apesar do espaço não ser cobrado, né, mas a gente tem todo esse trabalho de divulgação, nós temos uma necessidade com a internet, todo o nosso atendimento é feito via internet, né, então a gente tem que ter isso disponível, enfim, tudo isso requer recursos, né? Uhum. Então, todos os nossos móveis são móveis tudo doado, entendeu? A gente vive dessa forma, né? Bacana. Acredito que deve ser empresas, né, que gostam de abraçar, de fazer o incentivo, né? Não sei se o governo também entra nisso. Não, a gente não tem nenhuma uma ajuda de custo nesse sentido, mas assim, por exemplo, nós tivemos um convênio junto ao Ministério da Saúde desde 2017, que a gente está atendendo pelo 188
e foi instituído como um trabalho de serviço público, né? Então é onde a gente não paga nada e qualquer pessoa pode ligar, basta ter um telefone na bateria. Então, Entendi, se você tiver um celular na bateria, você consegue falar no CVV, entendi, entendeu? Às vezes tem pessoas que ligam assim, né, perdidas, sem saber do que se trata, mas como é de graça, acaba ligando, né? E entendi. então é assim que funciona. Então a gente tem um livre acesso nesse sentido. Bacana. Como é que funciona a questão de quem e como pode entrar em contato com o CVV? Você me falou os números já, mas assim, qualquer pessoa que quiser, seja idoso, seja adolescente, enfim, existe faixa etária? Não existe regra para nada, regra para nada. Então, assim, nós temos de tudo que você possa imaginar. O CVV hoje faz um atendimento são 9.000 ligações, em média, 9.000 É um ligações número bem alto. diariamente. Isso dá uma bagatela de 250.000, 300.000 ligações por mês. E estamos indo para um recorde chegando no que nós tivemos o ano passado, que é mais de 3 milhões de ligações ao ano. Então daí você pode tirar uma ideia do que nós atendemos, entendeu? Não tem regra para nada. Então, como o trabalho do CVV é um trabalho de prevenção de suicídio, quando você fala em prevenção de suicídio, o que é que vem primeiro? A palavra suicídio. Você não pensa em prevenção, que existem são uma coisa leva a outra, né? Quer dizer, não é para levar, mas o que vem à mente é a palavra suicídio, que na realidade a gente não trabalha só com isso, só com a pessoa que está lá prestes a se suicidar, ou que a pessoa que pensou em suicídio. Existe uma fala de que toda pessoa que tem depressão já pensou em suicídio, isso não é verdadeiro. Então, assim, nós atendemos de tudo, de todos os tipos. Então, se uma senhora, uma pessoa idosa, liga para o CVV para conversar, para falar, sei lá, sobre o gato dela que subiu no telhado, entendeu? Porque ela está sozinha. Então, o trabalho de acolhimento, você vai conseguindo fazer com que a pessoa fale muito mais do que isso, entendeu? E que ela busque o sentimento, o emocional dela daquele momento, qual é o valor que esse gato tem para ela, entendeu? Não estou falando só colocando como para você caracterizar na sua cabeça, mas que você, falando sobre tudo isso, esse acolhimento pode não parecer, mas para ela pode ser uma forma de prevenção, entendeu? Com certeza. Porque é uma forma de acolhimento, uma pessoa que mora sozinha, que não tem com quem conversar. Então, assim, não existe. A prevenção, ela é muito ampla, entendeu? Então, e não tem tempo, por exemplo, que horas eu posso ligar? Quando eu estou preparado? Não existe isso. Falar, o CVV tem esse slogan, falar é a solução, é a melhor solução, ok? Fábio, e é muito isso que você falou, nesse sentido de, o exemplo que você deu, pode ser uma senhorinha que ligue, né, e meu filho, olha, eu estou aqui na minha casa, meu gato subiu no telhado, ele não está encontrando como descer, e assim, às vezes não é o que vocês estão esperando talvez escutar, que normalmente, né, é um caso de depressão? Não, mas existe o acolhimento, a ajuda, o deixa eu acalmar a senhora, faça assim, faça assado, deixa eu lhe ajudar, é o dar a mão, independente do que realmente seja um problema maior ou menor. E assim, eu acredito muito que
esse dar a mão é muito o que o mundo está precisando, sabe? Porque às vezes existem pessoas que são tão sozinhas que não tem a quem recorrer e de repente uma instituição como a de vocês presta um serviço tão bacana, né? E aí assim eu acredito muito que muita gente realmente não conhece ainda. Existe realmente as pessoas que conhecem e existe as pessoas que não conhecem. Isso tem que cair aí na boca do povo. Hoje você fala de 9.000 ligações por dia, e isso não atende talvez metade das pessoas que estão caladas, que podiam realmente conhecer o serviço e ainda não conhece, né? Então, eu peço aos meus alunos, gente, estão conhecendo agora o CVV, compartilhem isso, compartilhem a ideia, comente em casa. Às vezes você não sabe, mas tem um pai que está com depressão, tem um irmão que está com depressão. Depressão não é só, eu estou chorando todo dia. Não, não é isso. Não necessariamente é isso. Às vezes está do nosso lado e você não sabe. Então, compartilhem a ideia. Para a gente continuar, o que as pessoas costumam falar quando entram em contato com vocês do CVV? O que é o mais, assim, normal de ocorrer, Fábio? Essa é a pergunta-chave, né? Que todo mundo tem esse tipo de curiosidade, né? E primeiro eu gostaria de falar para você e para quem estiver ouvindo, né? Os Uhum. telespectadores que nos escutem. Na realidade, o nosso trabalho é um trabalho de acolhimento e não de aconselhamento, entendeu? Então, nós não estamos ali para aconselhar, faça isso ou faça aquilo, porque quando você liga, você é uma pessoa que, digamos que você converse comigo durante 1 hora, em meia hora eu estou sabendo da sua vida. Só que, você imagina, eu não sei quem é você, eu não sei os seus sentimentos, eu não vou conseguir nunca chegar no que você está sentindo. Então, assim, eu vou falar pra você, a pessoa liga falando que brigou com o marido, aí você fala, não, você tem que separar mesmo, esse cara é um canalha. Não é assim. E você está Dando escutando, opinião. e você está escutando uma versão que é a da pessoa. Existem ao outro lado. Às vezes a pessoa olha por um jeito, entendeu? E não é aquele, entendeu? Então você tem que trazer esse questionamento no sentido de ouvir para que ela mesma se escute e consiga ver que aquilo que ela está vendo não é o que ela está achando, né? E com relação às ligações, aos tipos de ligações, então, você viu os números que eu te dei, né? Os 9.000 atendimentos por dia, quanto isso dá por mês, quanto a gente atende por ano, quais são os dias, se você quiser saber quais são os dias que mais você tem, que a gente atende, então, segunda, terça e quarta, por incrível que pareça, são os dias mais procurados. O horário das 7 às 10 da manhã é o horário mais procurado. Então, eu consigo visualizar, por exemplo, hoje o que aconteceu ontem, em termos de ligações perdidas, quantas pessoas foram atendidas, qual o horário de pico, entendeu? Quanto tempo as pessoas estão no telefone esperando porque fica numa fila, e quando tem muita gente, às vezes fica muito tempo esperando, e aí as pessoas O, acabam. o trote também, né? O trote é só no atendimento que a gente sabe, né? Aí já se torna um atendimento. Entendi. Mas qual o tipo, e esse a gente não faz estatística, porque isso fringe a nossa regra primordial, que é o sigilo e o anonimato. Então, eu não Isso. posso estar aqui, por exemplo, falando de um atendimento que eu fiz, de uma pessoa que isso ou aquilo, entendeu? Porque de repente essa pessoa pode ser conhecida de alguém, por exemplo. E tem outra, tem o sigilo, a ética que eu tenho, porque quando você fala com a pessoa que está sendo atendida, é como se você fizesse um acordo com ela, né? É como você não pode colocar isso à tona.
entendeu? Então a gente não faz esse tipo de estatística e eu não saberei nem posso te colocar isso, tá certo? Claro, quando a gente fala, né, quando se vem a falar de algum caso, existe um tipo de atendimento que é para pessoa que tem depressão, pessoa que tentou suicídio, é tudo muito generalizado, né? Não se pode citar, pontuar nada, porque realmente o anonimato é muito importante e às vezes existem pessoas que acreditam, não, eu não vou me expor porque o CVV vai me expor. Gente, de jeito nenhum, isso não existe. Não, O não que eu, pode nem. o Sim, que eu Fábio. posso te falar, por exemplo, é que em tempos de pandemia é meio óbvio, né, que a gente aumentou o número e a gente tem atendido pessoas falando sobre a pandemia, hoje nem tanto, mas tratando muito sobre o distanciamento, o isolamento, a respeito de doenças, né, e solidão, né, porque as pessoas acabam ficando em casa e aí isso traz solidão, né? Excesso de trabalho, esse tipo de coisa em função da pandemia. E que isso já está muito pulverizado, porque já está partindo, já está se transformando em outra coisa, porque nós não sabemos o que nós, aliás, nós temos uma ideia, os pesquisadores já estão colocando isso, e no futuro próximo nós vamos colher o fruto do que aconteceu na pandemia. Porque o que Isso. A conta vai acontece? chegar. É, porque o que acontece? Nós, com relação ao distanciamento social, podemos ter situações em que a pessoa tem algum dispositivo, alguma coisinha que está adormecida. Então, uma doença que ainda não startou, né? Mas que com o distanciamento social, segundo os pesquisadores, né, eles falam que isso pode desencadear ao início de uma doença mental que antes não existia e que agora, como por exemplo, sei lá, uma bipolaridade, uma pessoa que não é bipolar Ansiedade e também. ela, em função disso, pode, viu? Porque não tem regra. Ela pode vir a despertar isso. A própria depressão, né? Que é uma coisa que pode ser desenvolvida em função desse isolamento, distanciamento. A pessoa que tinha o hábito de trabalhar, encontrar outras pessoas, conversar sobre, né? E encontrar os amigos, e agora ela não pode fazer isso, né? Ela fica só no dedinho ali, né? WhatsApp. Na E verdade, muita gente desencadeou agora ansiedade, né? Justamente por toda essa situação de estar em casa, os alunos, inclusive, sem poder ir para a escola, muitos perguntando, tia Laura, tia Rayane, estou ansioso para que volte, não aguento mais estar em casa, meu pai não deixa sair, minha mãe não deixa sair, porque está todo mundo com medo, né, de pegar o vírus, transmitir para outras pessoas, então acaba que fica todo mundo isolado, né? Quem realmente vem cumprindo. E por isso, assim, as pessoas estão adoecendo mais, e é bem. Você está aqui para comprovar isso, que deve ter triplicado o número de atendimentos de vocês. Né? E, assim, até uma curiosidade minha: com o número de voluntários que vocês têm, vocês estão conseguindo, Fábio, atender a demanda? Está sendo difícil? então, hoje a gente está conseguindo fazer o atendimento. Tem alguns picos assim que houveram alguns dias em que a gente ouve esse chamado, olha gente, o horário tal, o número de não atendidos subiu, né? Isso quer dizer que pessoas que ligaram e não conseguiram ser atendidos porque o número de voluntários era baixo, aí o tempo fica muito tempo de espera e as pessoas acabam desistindo. Entendi. Então a gente teve esses problemas. Mas a gente tem conseguido sim, mas nós estamos precisando de voluntários realmente, né? Eu não sei se você vai me dar uma fala para os alunos depois, porque eu tenho colocações para colocar para os alunos, no caso. Teve alguns aqui que fizeram perguntas, né? Eu estou olhando aqui
no envio, né, que eles enviaram, muita gente perguntando o que significa. Gente, CVV significa Centro de Valorização à Vida, não é isso, Fábio? Perfeitamente. Tem gente perguntando aqui, a pessoa com depressão é considerada uma pessoa doente? Então, existe, né, a questão do diagnóstico, né, da depressão, né, gente? Eu não me apresentei direito, Fábio, mas eu sou psicóloga. A Ah, minha sim. formação, Nossa, eu sou formação em psicologia, né? Dentro da escola eu atuo também como psicóloga, mas atuei durante muito tempo na parte clínica, né? Hoje não estou mais em atendimento clínico. Realmente eu me dedico à escola, à parte escolar mesmo. Mas, assim, a gente pode agora. Teria uma série de perguntas ainda, mas eu também não me apresentei, mas eu gostaria de dizer que eu sou engenheiro. olha só, interessante trazer isso, porque olha só, gente, Fábio é engenheiro, ele não é da área de saúde, mas se propôs a ser voluntário do CVV e, assim, atua dentro de um programa totalmente diferente da formação dele. Mas não existe essa impossibilidade, né, Fábio? Pelo contrário, é uma Não. questão de dedicação. Você se Exato, dedica. é uma questão de afinidade, né? E empatia com o trabalho, né? Enfim. Pois é. O atendimento dentro do CVV é necessário que você tenha uma empatia para que você consiga ter esse desenvolvimento. Isso faz parte de um trabalho de um atendimento padrão, né? Que você precisa, como quando você está colocando coisas suas, né? Do seu desejo, do seu emocional, da sua necessidade emocional, precisa haver esse esse envolvimento. Então, assim, a menina, eu não sei, desculpa, se foi um menino ou uma menina, não sei. Mas alguém perguntou falando a respeito da depressão, doença mental, né? Então, assim, o que eu posso dizer? O CVV, por exemplo, não substitui tratamentos. Então, se você faz um tratamento psiquiátrico, toma medicação, se você faz um tratamento psicológico, eu vou deixar de fazer o tratamento psicológico porque agora eu posso falar pelo telefone com o CVV. Isso não é verdadeiro. Nós não estamos para fazer esse tipo. Nós não fazemos diagnósticos, né? É diferente, é outro tratamento, né? E assim, o que eu gostaria de falar para os seus alunos, né, que deve ter muito adolescente, né? Então, assim, aos pais que prestem atenção nos seus filhos, vejam os seus sinais que eles apresentam. Aos alunos, prestem atenção na importância que é você desenvolver o raciocínio, fazer, praticar esporte é importantíssimo, porque o esporte você desenvolve um hormônio que é o hormônio, que é a endorfina, que é o hormônio do bem-estar e da felicidade. Então ele ajuda a você a ficar bem, entendeu? Quando você começa a fazer uma caminhada, por exemplo, você está naquele mau humor, né? Aí a pessoa passa, bom dia, você, bom dia por quê? Né? Mas quando você está no meio do caminho, lá no final, que você está terminando, você já está bom dia, né? Você já está relaxado, porque o hormônio está à tona, você produz isso. Não existe um medicamento para você tomar a endorfina, mas você pode produzir isso naturalmente no seu organismo, né? E os alunos, os adolescentes, cuidado com esse dedinho no WhatsApp. Às vezes você fala para o adolescente, ele fala, não, eu conversei com a fulana. Como assim conversou? Conversar é isso aqui, ó, é você falar, entendeu? É você se expressar pela fala, isso é conversar. Falar, você está se comunicando, é diferente, entendeu? Essa comunicação precisa ser restrita, precisa ter cuidado com isso, entendeu? Então, converse, fale, mostre o seu tom de voz, a sua voz, entendeu? Isso. E existe uma diferença entre, nós temos saúde física e saúde mental.
tem as duas, mas as duas caminham juntas. Se você não tiver saúde mental, ela vai bater na saúde física, entendeu? Verdade. Então você precisa saber, você precisa valorizar e desenvolver para não ter uma doença, não se fechar, entendeu? Enfim, tudo isso. É bem pertinente isso que você falou para os nossos adolescentes, que realmente os recursos que eles estão buscando, né, para estar é, aguentando esses dias em casa, dias não, né, gente, meses já. E realmente o celular vem como a principal ferramenta. Eu digo muito que a televisão até já meio que saiu de cena, ela vem até em segundo plano, mas o celular vem sempre em primeiro lugar. E aí são jogos, WhatsApp, e isso realmente está fazendo com que os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas deixem de conversar com os pais. Os pais também, por outro lado, às vezes preferem que esteja, né, conectado do que estar ali dando uma atenção. Então, é bem difícil esse momento. Inclusive, eu acho que em outro momento, pessoal, a gente devia fazer outro encontro desse para a gente estar tratando assuntos como esse, né? Porque o distanciamento social está fazendo com que muitas pessoas deixem de curtir a essência até da própria família, né? Então, é bem por aí que a gente está caminhando. Fábio, você está me ouvindo bem? Super. Porque tá travando um pouco aqui a tua imagem, mas A eu não sei se a você está. imagem, eu tenho, Mas o estou som vendo a eu acho sua que tá bom. perfeitamente. Ótimo. E eu tô te ouvindo bem. Então tá bom. Vamos lá, eu acho que a gente ainda tem uns minutinhos. Coisa pouca ainda, porque eu queria deixar salvo e aí a gente vai ter que sair um pouco antes, né, para poder salvar. Então me avisa quando eu estiver terminando para a gente poder fazer o Eu fechamento. acho, eu acho que essa vai ser a nossa última pergunta, aí eu vou pedir que você seja bem breve para você fazer o fechamento, tá bom? Perfeito. Deixa eu escolher aqui. Sobre o suicídio, a pessoa que pensa em suicídio costuma dar sinais, pede ajuda. Isso é bem uma pergunta bem dos meus alunos. Como é que a gente faz para Então, ver esse o cenário? suicídio é o desencadeamento de um processo. Então, a pessoa se suicida porque ela quer, não é isso, não é uma escolha dessa forma. O que ela quer é se livrar de uma dor imensa que ela está sentindo. Então, esse é o caminhar, né? E o suicídio é o desfecho dessa dor que acontece ao longo de um processo. Não é hoje que eu resolvi, estou sentindo dor. Não, é todo um processo. Então, lógico que tem sinais, sim, mas nem sempre eles são visíveis. Então, porque às vezes você pode falar, ah, não, você consegue visualizar isso. E aí uma pessoa enlutada pode se sentir culpada, como que eu não vi? Então, não é assim que funciona, né? Então, é importante você ver o andar da carruagem, ver a pessoa, você não estuda, mas por que não estuda? Porque está sem condições de se concentrar, porque a depressão pode trazer isso, a síndrome de burnout pode trazer isso, o distanciamento da concentração, você não consegue se concentrar para fazer uma leitura, para trabalhar, entendeu? Então, isso pode haver sinais, sim, né? E prestem atenção nos seus sinais, não só do outro, mas o seu também, ok? Então É verdade. veja se você está se fechando, se você não consegue sair do quarto, se você não consegue abrir a janela, entendeu? Se você não consegue tomar banho todo dia, entendeu? Tudo isso faz parte do dia a dia. Tem que pensar em coisas boas, entendeu? Pensar na chuva, no sol, entendeu? Saber contemplar essa natureza, entendeu? Ah, eu moro num apartamento que não tem quintal.
tudo bem, vá para sua janela e olhe o seu horizonte, entendeu? Preste atenção, vocês que olham muito no celular, vai e olha para um ponto lá longe para poder exercitar os músculos da visão, entendeu? Tudo isso é importante. Muitas Ok? vezes, realmente, a gente não observa o que está ao nosso redor, né? É tão focado na internet, na TV, em coisas que às vezes são superficiais e deixa de ver realmente. Você falou uma coisa tão simples. Quem aqui já parou essa semana para ver realmente o sol se pondo, o sol nascendo, ver que a lua saiu? E são coisas que a natureza traz e a gente realmente passa despercebido, né? Porque não está se dando tempo para isso. E eu vejo, Fábio, que a pandemia veio muito para desacelerar o nosso ritmo, né? Então a gente precisa captar essa mensagem para poder usar. Nem todo mal realmente faz mal, às vezes vem para o bem, né? Às vezes também não tem só o lado negativo, tem o lado positivo também. Então a gente precisa contemplar isso para ver realmente a essência do que está acontecendo, né? Isso, gente, eu acho melhor a Perfeito. gente encerrar para que a gente não perca esse momento bacana que tivemos, até porque tem alunos que não entraram, mas que depois vão querer ver. E aí, Fábio, me resta agradecer a você essa participação. Foi ótimo conhecê-lo. Ano passado a gente teve com uma moça que ela foi até a escola. Isso. E aí eu agradeço muito a sua participação, foi muito bacana. Você é muito simpático Obrigado. e obrigado à equipe de vocês em se dispor a fazer esse momento aqui para a gente, para nossa escola, tá bom? Ok, eu que agradeço imensamente o espaço para a gente poder fazer essa fala, trazer um pouco de conhecimento e ligue para o CVV 188, www.cvv.org.br. Nós estamos 24 horas lhe esperando. Fique à Eu vontade. vou, eu vou deixar os contatos para os meus alunos, tá bom? Vou fazer uma postagem com os contatos e Perfeito. as dúvidas que eles tiverem, depois eu vou até mandar para você me ajudar a responder e eu dou esse Tudo bem. feedback para eles, tá bom? Que eles estão cheios de perguntas. Perfeito. Tá perfeito. Fique à vontade. Um abraço, muito obrigado pelo espaço, viu? Tchau, Bye tchau. bye. Um abraço a todos. Pena que a gente não vê ninguém. É verdade. Um Tchau, tchau. abraço a todos. Tchau, tchau.